Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula do curso de Lógica de Programação do programa Treine-se, do curso de Sistemas de Informação da FAP, e nela eu vou apresentar para vocês as estruturas de iteração, ou loop. Então o que a gente vai ver nessa aula? Certo? Vou fazer uma introdução sobre essas estruturas e falar sobre três estruturas presentes no Pascal, o for, o repeat until e o while do. E vamos fazer alguns exemplos a respeito dessas estruturas. Tá, então, o que são as estruturas? Os loops, ou laços, permitem você executar o mesmo trecho de código repetidamente. Então, programas frequentemente precisam continuar executando o mesmo trecho de código várias vezes. E as linguagens de programação oferecem a estrutura de iteração, que é frequentemente chamada de loop, laço, repetição, entre outros nomes. Então, tal como as instruções de desvio condicional, os laços possuem uma expressão condicional, que é verdadeira ou falsa. Se a condição do laço é verdadeira, então o laço irá executar um dado trecho de código. Então, nós temos três estruturas de repetição: for, repeat until e while do. Vamos falar um pouquinho da estrutura do for. Ele vai permitir, então, executar um trecho de código um número finito de vezes. E a sintaxe é essa, a forma de eu escrever. Primeiro a palavra for, depois vem a variável de controle, que é a variável que eu vou utilizar para contar a quantidade de vezes que ele vai passar por aqui. O valor inicial para essa variável de controle, o to, e até onde que ela vai. Certo? Então, por exemplo, posso colocar uma variável x aqui, que vai receber o valor 1, e o valor limite vai ser 10, então ele vai executar 10 vezes. Esse comando aqui, ó, que está entre begin e end, esse ou vários, você pode colocar aqui uma lista de comandos para ser executado entre esse begin e end, e ele vai executar o número de vezes que você estabelecer aqui. A característica desse laço é que ele vai executar um número de vezes finito, ou seja, você vai definir, ele vai executar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, e ele não vai parar antes e nem depois, certo? Ele vai executar esse número de vezes. O while do é uma outra estrutura, onde a sintaxe é diferente, então nós vamos utilizar a palavra while, nós vamos colocar a condição de finalização aqui, então, por exemplo, x menor ou igual a 10. Então, enquanto x for menor ou igual a 10, ele vai executar os comandos que estão entre esse begin e end. Aí eu posso colocar uma lista de comando. Então, primeiro ele testa a condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa para mim os comandos que estão aqui dentro. E outra estrutura é repeat until. A sintaxe, então, é primeiro a palavra repeat, depois os comandos, e o until e a condição de finalização, que pode ser também um x menor ou igual a 10, por exemplo. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá, então vamos começar aqui, já deixei pronto para ser mais rápido, vamos começar aqui com o for. Eu vou criar um programa para contar até 10. O que esse programa vai fazer? Ele vai imprimir para mim os números de 1 a 10. Então eu criei uma variável chamada controle e falei que ela é integer, ou inteiro, porque eu vou contar números inteiros, de 1 a 10. E essa variável aqui é que eu vou utilizar também para contar a quantidade de vezes que ele vai executar o laço. Aí inicio o programa, aí lembra a sintaxe lá? Primeiro a palavra for, a variável de controle, que eu chamei ela de controle mesmo, Então eu estou falando que essa variável controle, ela está recebendo o valor 1, então ele vai começar a contar pelo valor 1 e vai até o valor 10. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, o do é faça. Ele vai fazer o quê? O que está entre o início e o fim, que é o quê? Escrever o valor da variável controle. Então, a primeira vez que ele entrar aqui, a variável controle vai valer 1. Aí ele vai imprimir o número 1, aí ele volta. Da segunda vez, o controle vai valer 2, ele vai imprimir o número 2, volta.
Da terceira vez vai valer 3, ele vai imprimir o número 3, volta, e ele vai fazer isso até o 10. A hora que o controle chegar no 11, ele para de executar esse laço. Aí ele sai do laço, certo? Sai do laço e vai executar o próximo código, que no caso aqui é o readLN, vai ficar esperando pressionar uma tecla para finalizar o programa, tá? Então isso que vai acontecer com esse programa. O que é legal dessa variável, dessa estrutura for, é que ele mesmo incrementa a variável controle, certo? Então não criei nenhuma instrução aqui para achar o próximo valor de controle. Ele mesmo, o próprio bloco, faz isso. Vamos ver? Vamos clicar lá no raiozinho. Pá, cliquei. Deixa eu voltar aqui para a tela de execução. Tá lá, ó. Ele imprimiu para mim os números de 1 a 10. Contou até 10, aquilo que eu falei para vocês, tá? Então vamos ver agora um exemplo com o while do, certo? Então a mesma coisa nós vamos fazer, certo? Só que agora com a instrução while. Então a mesma variável, controle, certo? Agora observa aqui que eu já estou passando o valor 1 para a variável controle, ó. Controle recebe o valor 1, ela já está recebendo um valor inicial, certo? Fora do laço, ó. Aqui que eu começo o laço, while, certo? Então a variável controle já está recebendo esse valor fora do laço. No for, ela recebeu dentro do laço mesmo, lembra? Ó, a diferença. Muito bem. Então aqui está recebendo o valor fora do laço. E aí, vou ler aqui essa linha, ó. Enquanto controle for menor ou igual a 10, então enquanto a variável controle for menor ou igual a 10, faça. O que ele vai fazer? Então ele vai fazer as instruções que está dentro do begin e do end aqui, ó. Ele vai imprimir, então, vai escrever na tela o valor da variável controle. Da primeira vez que ele passar aqui, a variável controle vai valer 1, ó. Não foi esse o valor que eu passei aqui? Vai valer 1, então ele vai imprimir 1. Aí depois, na sequência, eu estou incrementando a variável controle. Então, a variável controle está recebendo ela mesma, que vale 1 agora nesse momento, mais 1. Então, o próximo valor, 2. Então, o controle agora, a partir de agora, vale 2. Aí ele vai voltar aqui e vai testar novamente o controle. Controle vale quanto agora? 2. 2 é menor ou igual a 10? É. Isso é verdade? É. Então, o que ele vai fazer? Vai imprimir o número 2 e vai incrementar o próximo número, ó. Controle recebe controle mais 1. Quanto que é o controle? 2. 2 mais 1, 3. Próximo número. Ele volta, então, testa aqui. Enquanto o controle for menor ou igual a 10, ele é menor ou igual a 10? É, o controle é 3. Então, ele vai imprimir 3 e vai achar o próximo número, 4. E ele vai fazer isso daqui até chegar no 11. A hora que o controle for 11, ele vai testar aqui, ó, enquanto o controle for menor ou igual a 10. Bom, a hora que ele for 11, ele não é nem menor nem igual a 10. Então, essa resposta, essa condição é falsa. Portanto, ele vai parar de executar o laço e ir para a próxima instrução, que é o readLN aqui, que ele vai esperar eu pressionar uma tecla para finalizar o programa. Vamos ver? Vai funcionar a mesma coisa do for. Olha lá. Então, estou de 1 a 10, está esperando eu pressionar uma tecla para finalizar. Finalizou. Agora vamos voltar então. Vamos ver um outro exemplo com o repeat until, certo? Ó, mesma coisa. Criei a variável controle do tipo inteiro e esse laço ele tem uma característica, ele vai fazer o teste no final do laço. No while ele faz o teste no início, ó, certo? Aqui no repeat until ele vai fazer o teste de finalização no final do laço, ó. Ele começa o laço executando e depois ele faz o teste. Então, por conta dessa característica, eu vou iniciar a variável controle com 0, certo? E aí dentro do laço eu já incremento ela a primeira vez, ó, certo? Então o controle ele vai entrar no laço, ó, repeat, vai executar essas duas instruções que estão dentro do laço. A primeira instrução qual que é? A variável controle recebe ele mesmo mais 1, ou seja, 0 mais 1. Então, controle que vale 1. Aí, o que ele vai imprimir?
1. E aí ele vai testar o controle. Enquanto o controle for menor ou igual a 10, bom, na primeira vez ele é 1, ele vai voltar aqui, executar novamente, incrementar, imprimir, testar. Incrementar, imprimir, testar. Incrementar, imprimir, testar. Incrementar, imprimir, testar. Até a variável do controle chegar no número 11 também. Na hora que ele chegar no 11, ele para. Tá? Vamos testar? Olha lá. Então, você vê que os três programas, eles se comportaram exatamente da mesma forma. Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer um outro exemplo, que é com o IMC. Lembra do programa lá que nós fizemos para calcular o índice de massa corporal? Isso, esse programa aqui, ó, vou executar ele aqui para vocês novamente. Então, nós já comentamos todas as linhas dele, né? Já sabemos como ele funciona. Então, ele pede primeiro a altura, depois o peso, e aí ele vai informar para mim, ó, peso normal, tal, menor risco de doença cardíaca, beleza? Aí, se eu quiser verificar de outra pessoa, o que vai acontecer? Eu vou ter que parar o programa, né, executar novamente aqui, para fazer de outra pessoa, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar todas essas instruções do IMC dentro de um bloco de laço, onde ele vai perguntar para mim, ó, se eu desejo fazer novamente, calcular novamente o IMC, e vai calcular e vai repetir novamente o programa, certo? Então, aqui está o programa já pronto, né? Eu fiz primeiro com o while. Então, são as mesmas variáveis do anterior, altura, peso e IMC, e eu acrescentei uma variável controle, certo? Uma variável de controle aqui, que é a variável que eu vou utilizar, então, para finalizar o laço. Então, aqui eu utilizei o tipo char. Char é caractere. Como então, eu vou usar as respostas assim, ó. S para sim, N para não, certo? Então, eu vou utilizar um caractere para a resposta. S ou N. Então, eu estou utilizando o char, que é uma variável caractere, que permite que eu manipule um caractere por vez. Tá? Bom, então, essa linha muda, né, do anterior, assim, você tem que acrescentar. Essas 4 linhas aqui, 5 linhas também mudam. Então, nessa linha aqui, eu estou falando aqui, ó, eu já estou perguntando, ó, deseja calcular o índice de massa corporal IMC? Então, já começa com a pergunta, certo? Aí, o que vai acontecer aqui? Aqui, você vai responder S ou N. Até vou colocar aqui as respostas aqui, ó. S ou N, para ficar mais fácil aqui a gente não se perder. Então, você vai dar uma dessas duas respostas, S ou N. Aí ele vai responder o S. Então, a variável controle vai ter o valor S, e aí ele vai entrar no laço, ó. Enquanto o controle for igual a S, faça. O que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que está entre esse begin e o end, que é exatamente o programa IMC que eu coloquei aqui dentro, certo? Peguei todo o programa IMC e ele está aqui, ó. Então, eu acrescentei essa linha aqui, ó, clear screen, que é para ele limpar a tela, porque senão ele vai ficando as informações anteriores na tela. Então, primeiro ele limpa a tela, e depois ele pede para digitar a altura, você vai digitar a altura, pede para digitar o peso, você vai digitar o peso, aí ele vai calcular o IMC e ele vai fazer o teste, ó, todos os testes, if, para verificar onde que você se enquadra. Aqui eu coloquei 2 linhas, write ln, para ele pular 2 linhas para não na hora dele perguntar novamente, ó, porque a hora que ele chegar aqui no final do laço, né, essas linhas também foram acrescentadas, são novas. A hora que ele chegar aqui no final do laço, ele vai perguntar novamente, ó, deseja calcular o índice de massa corporal novamente? Novamente? Então vamos acrescentar aqui que eu esqueci, ó, S ou N para as respostas. Então, vamos colocar aqui dentro da aspas, certo? Aí ele vai ler o controle, vai ler, colocar lá o valor na variável controle. Então, vamos supor que aqui você respondeu N. Aí na variável controle vai ter o valor N, ele vai voltar novamente para fazer o teste do while, né? Então, enquanto o controle for igual a S, ele vai ver que tem um N e ele não vai executar mais. Vamos ver?
Legal, então vamos lá. Executei aqui. Ó, você viu que ele já começa perguntando, ó, deseja calcular o índice de massa corporal? S ou N? Então, vou responder S. Digite sua altura. Então, minha altura é 1,70 m. 90 quilos. Ó, obesidade grau 1, diabetes, angina, infarto, aterosclerose. Ó, aqui ele deu duas linhas de espaço, aquele right LN, e ele pergunta de novo. Aqui ele já está lá no final do laço. Aquela perguntinha lá do final. Deseja calcular o índice de massa corporal novamente? Sim. Então vai acontecer o quê? Ele vai voltar, então, lá no início, no while, e perguntar novamente, ó, a altura, ó. Ah, é 1,90, 120 quilos. Olha lá, obesidade grau 1. Deseja calcular o índice de massa corporal novamente? Sim. S. Aí eu vou lá, faço novamente, altura 2 metros, peso 200 quilos. Nossa senhora, obesidade grau 3. Deseja calcular o índice de massa corporal novamente? Não. Vou responder não. Aí ele vai voltar, vai finalizar o programa para mim. Você viu como que foi fácil? Então, na prática, o que eu fiz? Esse é o programa IMC. Peguei toda essa estrutura do IMC, certo? E coloquei dentro do bloco while. Olha lá, while, e terminei aqui no end. Ó. Então, todo esse código aqui que está entre esse begin e end é justamente o código do programa IMC que a gente já havia feito anteriormente. A única coisa que eu fiz foi colocar dentro do bloco while. Beleza? Muito bem, espero que vocês tenham entendido, né? Então, qual que é a missão de vocês? A missão, então, você vai fazer o código, né, para você testar, e aí você vai trocar esse bloco de instrução que eu utilizei, o while do, pelo repeat until. Lembra? Então é só lá trocar lá onde está o while do, né, a estrutura do while do, pela estrutura do repeat until, certo? Então faz essas alterações e posta pra gente lá o arquivo, beleza? Qualquer dificuldade, estou à disposição de vocês e não tem mais próxima aula, certo? Essa é a nossa última aula. Um abraço, galera, e até mais.